Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Pesca miraculosa. Olá, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui. Este é um canal onde estudamos os ensinos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, aquele homem usado por Deus, escreveu o seguinte em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. E assim nós estamos aqui, estudando para aumentar a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo. Então, tanto você que chegou aqui pela primeira vez, está conhecendo o nosso canal agora, quanto você que já é inscrito no canal e já nos acompanha há algum tempo, sejam todos bem-vindos. Aqui é um lugar de estudo, de meditação e reflexões na palavra de Deus. Eu gostaria de fazer um pedido todo especial. Um canal para divulgar o seu conteúdo, um canal para expandir as mensagens que ele propõe a trabalhar, é necessário que as pessoas, além de assistirem o programa, de acessarem o canal, que deixem seu like, que façam a sua interação lá no chat, que ali abaixo do vídeo deixe um comentário e, logicamente, fazer a sua inscrição. Quando você faz isso, você está ajudando a divulgar a mensagem, divulgando a palavra de Deus. Sejamos sinceros. São poucos cliques necessários para levar esta mensagem, que é uma mensagem que não tem preço. Hoje estamos recebendo um grande amigo, uma pessoa que está sempre nos apoiando, esteve várias vezes aqui no nosso programa, e ele está aqui para dar sua participação mais uma vez. Boa noite, pastor Demir, tudo bem? Boa noite, Péricles, tudo bem, graças a Deus. Tudo firme, né? Tudo firme. Para quem não entendeu, o nome dele é Ademir Firme. Pastor, o senhor está morando aonde? Então, eu moro aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro, né? E o senhor já teve experiência também, assim, como pastor distrital e agora está na administração, é isso? Então, eu trabalhei já em vários distritos, né? Inclusive lá no norte do Brasil, Rondônia e Acre, e aqui no Rio de Janeiro já trabalhei na região serrana, Petrópolis, Teresópolis, e trabalhei aqui também no Meia, na Baixada, em Duque de Caxias, e agora eu estou como ministerial da Associação Rio de Janeiro, e líder também de Lar e Família. São 2 departamentos que o senhor toma conta aqui na região central do Rio, é isso? Isso mesmo. E nessa região, essa associação, como nós chamamos, tem quantas igrejas, o senhor se lembra? Nós temos, entre igrejas e grupos, né, que são aqueles grupos menores, temos cerca de 160, em 28 distritos pastorais.
28 distritos. E o senhor tem que visitar todos eles, né? A gente visita. Agora o senhor falou que trabalhou em Rondônia, aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas ficam perguntando assim, de onde é que ele é? Será que ele é de Rondônia? Eu tinha a impressão antigamente que o senhor era do Espírito Santo, assim, pela fisionomia, né? Eu sou capixaba, eu sou de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Ponto para mim, hein? Ponto para mim. Eu tinha grandes amigos ali em São Gabriel da Palha, que eu estudei no EDESA, né? Uhum. Para quem não conhece, EDESA é o nosso colégio, o Colégio Adventista que existe ali na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Pastor, o senhor tem quanto tempo de ministério ao todo, somando todos esses anos aí de experiência? Estou com 24 anos de ministério. Opa, tem bastante tempo aí, hein? Tem muita coisa para nos contar e nos ensinar, não é mesmo? Pouquinho, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa e ensinando também, né? A vida é assim, né? É verdade. E o senhor casado com uma pessoa que tem uma voz muito bonita, né? Sim, é uma honra, né? Inclusive, uma das coisas que me atraiu a iniciar o namoro com ela foi ela ouvi-la cantando, né? A minha esposa se chama Adjane, firme também, né? Ela teve um ministério de música durante 10 anos, mas hoje ela trabalha também aqui no departamento, na associação, como líder do Ministério da Mulher, da Criança, Adolescente, e somos parceiros aqui no trabalho, no ministério também. Ótimo. Um ministério, é um chamado para a família, né? Temos juntos 3 filhos, né? Então, o filho mais velho, o Alisson, ele também fez teologia e ele é professor de Bíblia aqui numa das nossas escolas e já se casou, né? Agora no mês de julho. Então, a Camila, a esposa dele, também é professora na rede adventista. Então, tem o filho mais velho casado e tenho a Alice, que é a filha do meio, está no 4º ano de medicina, e o Júnior, mais novo, também fazendo medicina ali na cola dela, no 3º ano. Eu tive o privilégio de estar trabalhando lá no curso de noivos, onde o Alisson fez o curso também, né? Isso aí. Agora, pastor, a sua esposa tem trabalhos aí, tem CDs, né? Ainda estão à venda? Ainda é possível se conseguir adquirir algum ou não? Ainda acha. O último CD que ela lançou pela CPB, a CPB ainda vende, só que como o CD físico, assim, quase ninguém mais compra, inclusive se alguém for comprar, está baratinho, está na promoção, por quê? Porque quase ninguém mais compra CD. As músicas hoje são mais em plataformas digitais, né? Só que como ela não está no Ministério da Música, então ainda ela não está trabalhando com essa plataformas, ainda não colocou, né, as músicas dela lá, mas ela tem esse sonho ainda de promover certo. A música nas plataformas digitais. Mas os CDs dela ainda encontra. Que ótimo. Podem comprar, que são músicas lindas, né? Inclusive tem músicas autorais, né? Sim, tem algumas autorais muito boas. Pastor, nós falamos em plataformas digitais. E o senhor, como é que está com as suas plataformas digitais aí, seus canais? Então, eu assim, no meu canal do YouTube, que é Pastor Ademir Firme, já tem alguns materiais importantes lá. Nós fizemos aqui 10 eventos, né, 10 lives do projeto Família Unida. Então, são 10 temas com convidados muito mais do que especiais, né, que falou para a gente ali. Então, está tudo lá no meu canal. E outras coisas também, né, para encontros de anciãos, diáconos, tudo eu procurei deixar gravado lá, porque se alguém procurar, vai poder ver ali alguns clipes e materiais. Então, Pastor Ademir Firme. Certo, muito bem. Então, vamos começar, né, pastor? Vamos começar. Mas antes, vamos buscar as bênçãos divinas, a orientação de Deus para esse estudo. Você pode fechar seus olhos ou curvar sua fronte. Querido Pai, neste momento que vamos estudar a Tua Palavra, precisamos de entendimento. Por isso, suplicamos que Tu derrames sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito para compreensão, aprendizado e transformação da nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos por Jesus Cristo e, ao mesmo tempo que suplicamos as Tuas bênçãos sobre o pastor Ademir Firme, ele possa ser ungido por Ti para trazer uma mensagem forte, poderosa, que vá de encontro às nossas necessidades, é o que Te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, os momentos que se seguem são todos seus. Muito obrigado, Péricles.
E eu quero cumprimentar de maneira muito especial todos os amigos, amigas que estão conectados aí neste canal, né, que têm já acompanhado vários temas maravilhosos, né, com palestrantes cheio de um gabarito muito amplo, né, um histórico, uma performance muito boa, e eu me sinto honrado em poder estar aqui participando também, e eu espero que aquilo que viemos a falar seja uma bênção para a sua vida, o seu coração, para a sua família. A série que está sendo trabalhada aqui são os milagres de Jesus, e eu escolhi falar para vocês, nesse momento, sobre um desses milagres que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Aí eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar, dentro do possível, aí, Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante, e o milagre é a pesca maravilhosa. Quando fala de pesca, tem algumas pessoas que já ficam assim, até animadas, né? Tem gente que gosta, né? Sair um fim de semana para pescar, levar ali a sua linha, seu anzol, barco. Eu, assim, particularmente, não sou muito fã de pesca, não, mas já participei de algumas pescarias e foram emocionantes, né? E aqui diz assim, olha, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo-se desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco para as multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiam. Esse milagre aqui, ele tem para mim um significado especial. Não só pelos peixes que ele pegaram, né? Eu nem sei se o maior milagre aqui foi a pesca em si ou o chamado, né, do apóstolo Pedro, de Tiago e também João e os demais que foram acompanhados ali, seguirem a Jesus e serem seus discípulos. Eu quero compartilhar com você agora uma tela que eu vou dar continuidade naquilo que eu estou falando e você vai entender melhor o que eu gostaria de dizer. Eu vejo nessa parábola Jesus, ele dando significado, sentido à vida desses homens. O que eles eram? Eles eram simples pescadores. Talvez já eram filhos de pescadores e ficavam ali vivendo nas bordas ali do chamado Mar da Galileia, aqui chama de Lago de Genezaré, é o mesmo local, e eles pescavam e ganhavam a vida com aqueles peixes. E Jesus, então, ele aparece e é batizado por João Batista e começa ali o seu ministério. E as pessoas já começaram, então, a ficar admiradas com a sua pregação. Ele estava ali na praia e muita gente se aproximando, ele entra em um barco. Mas tudo que Jesus faz tem um propósito. Ele pede para Pedro, afaste o barco mais um pouco para dentro do lago. E Jesus ele começa a pregar e falar para as multidões. Depois que ele termina o sermão, a pregação, ele diz assim, agora, Pedro, leva o barco mais para o profundo, mais para alto mar, vamos dizer assim, e você vai lançar as redes. E Pedro, um pescador experiente, sabia que aquele horário não era um horário bom para lançar as redes, porque o lago de Genezaré, ele é de águas claras.
E eles tinham sucesso na pescaria, pescando à noite. De dia, os peixes ficam ariscos, eles vão embora. E lançar a rede seria perda de tempo. Só que Pedro, ele estava já encantado, impressionado com Jesus. E ele disse, olha, Jesus, a gente já lançou a rede a noite toda. Em outras palavras, a gente vai perder o tempo, mas se o Senhor está mandando, então nós vamos lançar a rede. E quando eles lançaram a rede, elas vieram tão cheias de peixe que estava a ponto de se romper, de se rasgar. E aí Pedro ali sentiu o quão indigno ele era. E Jesus falou assim, olha, Pedro, esse milagre aí dos peixes não é o maior milagre que eu quero realizar na sua vida. Eu quero que você agora deixe de ser apenas um pescador de peixes e você vai ser um pescador de homens. E naquele momento, Pedro, André, né, que eram os dois de um barco, Tiago e João do outro barco, começaram a seguir a Jesus. 4 discípulos ali começaram a seguir a Jesus diante daquele chamado que Jesus fez. Jesus, então, ele deu sentido, ele deu significado à vida deles, né? Ele transformou a vida deles. E eu gostaria que você refletisse nesse milagre e também na sua vida, na sua história, porque a nossa vida sem Jesus, ela não tem muito significado. Ainda que você consiga uma promoção lá no seu emprego e você ganhe muito dinheiro, ainda que você ganhe um prêmio, que você construa muita coisa, aquilo não tem muito sentido. Eu ouvi hoje uma palestra e achei muito legal o exemplo que o palestrante estava dizendo. Ele estava numa viagem de avião e quando ele entrou no avião, ele sentou na poltrona errada. Ele sentou de um lado e a poltrona dele era do outro. E aí o moço chegou e disse, essa poltrona é minha. E ele então se levantou e sentou no outro lugar e ficou ali refletindo naquela frase, né? E aquele moço sentou, fez a sua ponte aérea, daqui a pouco o avião aterrissou, o homem se levantou e foi embora. E esse meu amigo continuou na viagem. E ele ficou refletindo, a poltrona é dele, mas ele não levou embora. Porque tudo aquilo que é nosso, que a gente acha que é nosso, a nossa casa, o nosso dinheiro, até mesmo a nossa família, a gente já tem por um tempo. Daqui um dia, a morte bate à nossa porta e aquilo que nós temos vai ser para quem? Então, o que faz a diferença na nossa vida é quão significativa ela é, quão útil é a nossa vida e o quanto de nossa vida está dedicada para Deus. E isso fará toda a diferença. Quando Deus ele faz um milagre, ele tem um propósito maior do que apenas o milagre. Pensa só, Jesus ele curou vários enfermos, ele acalmou a tempestade, ele andou por sobre as águas, ele ressuscitou mortos, mas ele não ressuscitou todos os mortos, ele não curou todos os enfermos, ele não resolveu todos os problemas. Por que ele fez aqueles milagres? Ele estava ali mostrando algumas coisas para o mundo, não só daquela época, mas para nós hoje também. Primeiro, quando ele ressuscitou o morto, ele estava dizendo assim, a morte não é o fim, eu tenho poder sobre a morte. Quando ele curou o enfermo, ele estava dizendo a enfermidade, ela não vai ser para sempre, eu vou resolver o problema da enfermidade. E os demais milagres que ele fez, mostrando ali o seu poder, era para que as pessoas acreditassem nele e o seguissem e entregassem a sua vida a ele. Então, esses discípulos, diante daquela pescaria, os peixes não foram relevantes, porque eles deixaram tudo lá na praia e seguiram a Jesus. A Bíblia nem diz que eles foram vender os peixes no mercado. Provavelmente a multidão que estava ali na praia, ouvindo a pregação de Jesus, se serviram dos peixes, levaram de brinde para casa os peixes. E Pedro e André, Tiago e João, não lucraram com aquele milagre, mas a vida deles mudou com aquele momento, com aquele encontro que eles tiveram com Jesus. A nossa vida antes de Jesus, ela é diferente da nossa vida após um encontro real e verdadeiro com Jesus. Pense aí, você que já é um cristão, eu também, o Pérez que está aqui, né? Como que você era antes de Jesus?
O que seria da minha vida hoje sem Jesus? Porque uma pessoa sem Jesus, ele toma umas decisões, às vezes, não muito boas. E acaba se frustrando, ou falta ali alguma coisa, principalmente uma esperança da eternidade. Nessa semana que passou, eu sepultei o meu pai, um homem já de 94 anos de idade, mas um homem que entregou a vida dele a Deus, e a gente fica triste por um momento, a gente fica reflexivo por um momento, mas a gente também fica confiante, pensando assim: o meu pai descansou nos braços de Jesus, e no dia que Jesus voltar, eu vou reencontrá-lo, eu vou reencontrar meus entes queridos. Então, Jesus, ele faz toda a diferença na nossa vida. E sabe por que ele faz isso? Porque, infelizmente, a história do pecado, ela tirou tudo de bom que nós tínhamos. O plano de Deus para você e para mim não era o sofrimento, essa luta que nós temos todos os dias, medos, doenças e morte que nós tanto sofremos. O que o pecado tirou de você? Pensa aí. Olha, o pecado tirou a perfeição. O ser humano era para viver na perfeição lá do Éden, mas o pecado tirou essa perfeição, tirou o ser humano do paraíso. Adão e Eva começaram a morrer no dia que eles pecaram. A pureza foi embora. Deus agora não estava mais visivelmente ali com eles, apesar que Deus nunca nos abandonou, mas não podemos vê-lo, falar com ele face a face como era possível lá no Éden. Na verdade, o pecado tirou tudo de nós, tirou tudo. E quando nos encontramos com Jesus, ele quer nos devolver aquilo que o pecado tirou. Esse é o poder da graça, dessa infinita graça, desse amor maravilhoso de Deus, dessa dádiva, esse presente de Deus. É por isso que a presença de Deus na nossa vida não é para ele te dar um emprego, não é para ele curar uma doença sua, não é para ele ajudar você a resolver os problemas do dia a dia. Ele até pode fazer isso, mas não é esse o propósito de Deus, porque isso é muito pequeno, isso é muito passageiro. Jesus esteve ali com Pedro e André no barco, fizeram uma pesca incrível, mas no fim da história, aqueles peixes não foram úteis para Pedro, mas o encontro que ele teve com Jesus fez toda a diferença. O poder da graça já mudou a vida de muita gente. Quando você vê a história da Bíblia, né, dos personagens da Bíblia, começa desde Adão, Noé, Abraão, Davi, os próprios apóstolos, eu e você também. A nossa vida, ela é outra quando nós somos alcançados pela graça de Jesus. Imagine os apóstolos. Eles nunca foram ricos, eles nunca se tornaram presidentes, governadores, grandes líderes políticos, mas eles se tornaram as maiores referências depois de Cristo na evangelização do mundo. Deram a vida pela pregação do evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus deu sentido, deu significado à vida deles. Quando a nossa vida tem sentido, a gente tem uma paixão, a gente tem uma alegria, uma motivação para servir a Deus. Para muitos, a religião é sem graça. Ir à igreja é cansativo, ler a Bíblia, orar, é tudo muito sem importância. É muito mais divertido ver um filme, fazer aventuras por aí, trabalhar para ganhar muito dinheiro, sabe? Emoção. Mas quando nós entendemos a importância da presença de Jesus em nossa vida e do significado e o sentido que ele nos dá, quando nós interagimos com ele, quando nós compreendemos o plano de Deus, aí tudo muda. Aí ganhar dinheiro é só um detalhe, não é a coisa mais importante. Ter algumas experiências de aventuras, viagens, qualquer coisa, são secundário, é passageiro. Se possível, ok, legal passear com a família, é importante, né? É legal você ter um bom emprego, às vezes até ganhar um bom dinheiro, mas isso tudo é secundário. A coisa mais importante, o foco maior de nossa vida é o chamado que Jesus nos faz, como ele fez para Pedro, disse: você, Pedro, André,
Tiago e João, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. Agora vocês são da minha equipe. Agora vocês estarão comigo num plano que abrange todo mundo, o plano da salvação e da redenção. Quando nós analisamos da ótica de Jesus e da Bíblia, nós entendemos que o nosso valor vai além da posição que ocupamos, do carro que usamos, da casa que moramos. E lá na carta de Pedro, o próprio Pedro, né, falando agora lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 1, verso 18 a 20, ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Nós valemos mais do que prata ou ouro. Acontece que a prata ou ouro tem sido o grande sonho, o grande ideal da maioria dos seres humanos. Muitos, inclusive, perecerão, presos a este mundo em cadeias de ouro. Nós temos que entender que o nosso valor é o valor do sangue de Cristo. É esse valor que vai fazer toda a diferença. Pare um pouquinho para refletir agora na sua vida. Qual o significado que Jesus tem dado a você, na sua vida? Qual o sentido que Deus tem dado à sua vida? Qual o significado que... Abriu aqui um negócio, deixa eu fechar. Qual o sentido que Deus tem dado à sua vida? Se você já teve encontro com Ele, se você ainda não teve encontro com Jesus, talvez você não saiba responder essa pergunta. Mas é algo para você refletir e pensar que a presença de Jesus em nossa vida muda tudo. É Jesus quem nos dá o verdadeiro valor. É como uma pedra bruta, né, que é encontrada ali no solo e depois ela é trabalhada, ela é lapidada e ela é valorizada. Jesus, ele deu valor às pessoas. Um dia levaram na presença dele uma mulher que foi apanhada em adultério. E essa mulher, criaram uma cilada para ela, né? O objetivo não era nem a mulher. O objetivo era pegar Jesus cometendo um erro. Só que Jesus é muito sábio e ele é muito amoroso. E ele, então, faz com que aquela mulher que foi apanhada em adultério se sinta alguém valorizada, amada por Deus e perdoada. Então, Jesus, ele dá valor. Não importa se você cometeu pecados ou não. Ele não gosta dos pecados que a gente comete, mas ele ama a gente. E ele está disposto a nos perdoar, a nos erguer e nos ajudar na caminhada e dar o verdadeiro valor. Ele também nos motiva. É ele que nos dá sentido àquilo que aconteceu com Pedro e André, Tiago e João naquela pescaria. Ele deu motivação, que é um motivo para eles largarem tudo e seguirem a Jesus. Então, por que eu sou um cristão? Por que eu vou à igreja? Por que eu participo lá na devolução do dízimo, na oferta? Por que eu me envolvo na missão? Talvez alguns estejam envolvidos nessas coisas e nem entendam todo o porquê. Mas a nossa motivação precisa ser a nossa resposta de amor a tudo que Cristo fez por mim, ao sentido, ao significado que ele deu à minha vida. Quem eu era sem Jesus? Quem eu era sem Jesus? Eu não era nada, eu não era ninguém. Mas em Cristo, nós somos considerados herdeiros do reino do céu, somos valorosos. Ele muda a nossa cosmovisão. A gente passa a olhar além do agora, além daquilo que seja físico e material, além do que é passageiro, esse fatalismo que as pessoas acreditam, né? Essa condição caótica que está no nosso mundo, tanta corrupção e violência ao redor do mundo, a gente fica chocado. Quem acompanha muitos jornais fica realmente chocado, porque o mundo está numa situação terrível. Só que em Cristo, a nossa visão começa a mudar.
Nossa cosmovisão é a parte mais profunda de nosso íntimo, de nosso ser. E isso afeta nossas crenças, afeta os nossos valores e afeta também o nosso estilo de vida. Aquilo que as pessoas conseguem ver, né? O nosso comportamento é alterado. Mas tudo começa quando a nossa visão de Deus e do mundo e de nós mesmos é alterada pelo sentido e o significado que Jesus dá em nossa vida. É Ele que muda essa nossa cosmovisão. Jesus ele transformou a vida dos apóstolos, de Pedro, de André e de todos os 12, né? Daquilo que era comum para o incomum. A nossa vida sem Jesus ela é muito comum. Ela é do ponto de vista biológico, né? Nós somos um ser vivo que segue um ciclo. Nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo da vida. Isso é muito comum. Não é esse o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós, ele ultrapassa as fronteiras da morte. Ele vai para a eternidade. Então, os discípulos, antes, eles eram apenas pescadores. No caso, esses 4, né? Haviam outros discípulos com outras profissões, né? Mateus era coletor de impostos e assim por diante. Então, mas no caso dessa experiência que estamos contando, deste milagre, Jesus ele pega aquele pescador e o transforma em um discípulo de Cristo. Ser um discípulo era algo incrível, maravilhoso. Discípulo de alguém reconhecido e que fazia deles alguém de destaque na sociedade. Eles representavam ali o reino dos céus. Sabe, Jesus ele transforma a nossa vida de um patamar terreno, mundano, para um nível celestial. Nossa mente, o nosso coração é elevado para o nível celestial. Nós deixamos de ser vítima de todo o mal que o pecado causou e passamos a ser um instrumento de salvação para salvar a vida de outras pessoas. Nós saímos da incapacidade humana para o poder de Deus que atua pela fé. Deus ele quer agir de maneira poderosa através dos seus filhos. E tudo isso vem quando nós entendemos o significado da vida, o sentido da vida que Deus nos dá. Ele pega nossas limitações e nos dá dons, habilidades especiais, que ele concede para usar-nos como instrumentos em suas mãos. Ele nos tira de uma condição de perdido para nos colocar numa condição de salvos. Essas reflexões que eu acabei de fazer aqui é para que você possa meditar nos milagres bíblicos com uma ótica diferente. Né? Você vê, Jesus curou um cego, Jesus ele curou um aleijado, Jesus ele fez o mudo falar, Jesus ele ressuscitou um morto. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso para, primeiro, demonstrar seu amor, ele tinha compaixão pelos que sofrem, ele se importa com nossos problemas e necessidades, mas ele não está pensando só nesse âmbito terreno e material, porque aquele Lázaro que Jesus ressuscitou morreu de novo. Aquela pessoa que ele curou as vistas, e ele era cego e passou a ver, depois, na velhice, voltou a ficar cego de novo e morreu. Quer dizer, aqueles milagres, eles não eram o fim em si mesmo. Às vezes, nós hoje corremos muito atrás de milagres. Queremos que Deus resolva nossos problemas, que Ele nos dê o dinheiro que precisamos, que Ele restaure a saúde que nós tanto queremos, que Ele nos dê a casa que nós sonhamos. Sabe, Ele pode fazer essas coisas, mas existe algo maior que Ele quer fazer no seu coração, na sua vida. Ele quer dar significado na sua vida. Ele quer fazer de você um verdadeiro discípulo. Ele quer que você se desapegue das coisas materiais e terrenas e que olhe mais para as coisas espirituais e eternas. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, se você ainda não permitiu que ele desse sentido à sua vida, permita hoje. Deixe Jesus fazer o maior de todos os milagres na sua vida. O maior milagre é o milagre da conversão. Eu vou até citar aqui, não faz parte do sermão, né? Mas um milagre que Jesus fez. Um dia levaram um paralítico, né, para ele curar, e Jesus chegou no ouvido do paralítico e falou assim: olha, perdoados estão os teus pecados. E aí começou aquela murmuração e reclamação, como Jesus disse aquilo, e Jesus olhou para ele e falou assim:
O que é mais difícil dizer para este homem? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Essa pergunta de Jesus quer dizer o seguinte: qual milagre é mais importante? A cura física ou a cura espiritual? Às vezes nós estamos pensando só na cura física. Às vezes nós estamos buscando de Deus só aquilo que é material, um dinheiro, uma saúde, um emprego, uma casa, mas Deus, ele quer dar um milagre maior. Ele quer dar a você significado, ele quer envolver você numa missão de salvar pessoas, ele quer fazer de você um pescador de homens. Que Deus te abençoe, derrame seu Espírito Santo sobre você e dê sentido à sua vida e à minha também, todos os dias até a sua breve volta. E eu quero encerrar esse momento aqui orando com você, pedindo que Deus derrame sobre você, sua família, uma bênção toda especial. Feche os seus olhos, se possível, e vamos orar. Querido Deus e o nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem operado a cada dia em nossas vidas. Porém, o maior de todos esses milagres é quando nós somos quebrantados pelo teu Espírito Santo e nós aceitamos a presença de Jesus em nossa vida, dando sentido à nossa vida, mostrando a direção certa, fazendo de nós pescadores de homens, envolvidos na missão, preparando cada dia a nossa vida para o encontro com Jesus quando ele voltar. Abençoa cada pessoa, cada jovem, cada adulto, cada família que está conectada assistindo este momento. E nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor Ademir Firme, que linda mensagem, viu? Muito, mas muito obrigado por essas palavras tão inspiradoras. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e sua família, viu? Amém. Muito obrigado também obrigado pela oportunidade aí, Péricles. Os discípulos de Jesus, pensando aqui no que o senhor falou, né? Eles teriam uma boa pesca, iam ganhar bom dinheiro, mas no dia seguinte teriam que voltar a pescar novamente para ganhar o sustento. Mas Jesus deu uma motivação diferente, deu dons para ele diferente, deu um significado, deu sabedoria diferenciada para esses homens, né? Porque Jesus nos transformou em cidadãos do reino, não é mesmo? Instrumentos de Deus. Então, eu tenho certeza que todas as pessoas que ouviram esta mensagem ficaram motivadas, inspiradas para ter esse encontro com Jesus e ter um verdadeiro significado daqui para frente e tornar-se cidadãos do reino. Pastor, todos os programas aqui nós temos terminado lendo 3 versos de 2 capítulos de João. E a cada semana eu faço uma leitura numa versão diferente. Hoje eu vou usar essa versão aqui. Opa, é para cá. Bíblia Sagrada, Edições Paulinas, aqui é aquela Vulgata Latina, foi traduzida por São Jerônimo. Ele nos diz em João capítulo 20, verso 30 e 31, diz o seguinte: outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, olha que interessante, estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Coisa maravilhosa, né? A segunda passagem que eu vou ler se encontra no capítulo 21, no verso 25, que diz o seguinte: muitas outras coisas há que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que seriam preciso escrever. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que os santos anjos estejam com você, guardando você, sua família. E não se esqueça, se você aceitar o convite de Jesus, você terá um novo e maravilhoso propósito de vida. Uma boa noite e até a próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço.
Milagres de Jesus. Pesca miraculosa.